Bruno, puxando o gancho então do Jurassic aí, Jurassic Park. Uhum. É possível, de fato, a gente conseguir clonar os dinossauros? Infelizmente não, ou felizmente não, talvez. Porque tem vários motivos. Qual que é a base da ficção científica de Jurassic Park? A base delas é o seguinte: você tem o âmbar que preservou insetos dentro. Dentro desse âmbar, você achou um mosquito. E o mosquito tinha mosquito naquela época. E os mosquitos picavam dinossauros naquela época. E aí, dentro do estômago do mosquito, tem sangue preservado. Mosquito sempre foi uma praga, né? Sempre teve, sempre não. Teve uma época que não tinha mosquito no mundo, mas desde, sei lá, os últimos 300 milhões de anos, talvez, tem mosquito. Então, até aí é verdade. Tem âmbar, que é resina de árvore, né, que acaba endurecendo e preserva. Tem vários insetos presos em âmbar, inclusive mosquitos, isso é verdade. Aí começam as mentiras, né? Infelizmente. Dentro dos mosquitos, muitas vezes, o que estava dentro deles não está mais preservado. Então, dentro do âmbar, o âmbar preserva aquilo que está encostando nele. Mas dentro dele, o âmbar não encostou. Então, provavelmente, as próprias bactérias que estavam dentro do intestino dele digeriram o resto dele. Ficou só a casquinha de fora. Então, provavelmente, não tem sangue de dinossauro ali dentro. Mas mesmo que tivesse, sei lá, o bicho respirou âmbar, comeu âmbar e aí entrou aqui dentro e preservou, de alguma forma, o DNA não dura tanto tempo. O DNA, ele é uma fita dupla, né? Que ele se enrola assim todo, mas ele é aquela fita dupla. Entre uma fita e outra, é uma dupla fita, né? Entre uma e outras tem pontes de hidrogênio, que a gente chama, que são formações moleculares muito frágeis. A gente estima que elas não resistam mais do que 1 milhão de anos. Então, como esses últimos dinossauros morreram há 66 milhões de anos, se você pegasse o DNA deles de alguma forma, não ia estar organizado, não ia estar sequenciado. Ia estar uma sopa de letrinhas. E assim, eu não preciso ter o DNA de um dinossauro para saber que as bases do DNA deles são as mesmas que a minha. A, T, C, G. O que importa no DNA é a sequência disso. E é a sequência que eu não tenho como ter. O código da vida, assim. Exatamente. Seria como se eu pegar um livro grande. Vamos pensar no Senhor dos Anéis. E eu vou separar letra por letra do Senhor. Eu vou triturar no liquidificador e vou separar cada letra dele. E eu vou dar todas essas letras para alguém que nunca leu o livro. Essa pessoa consegue reescrever o livro da forma como era? Não, porque ela pode combinar essas letras para formar outras palavras. Como é que ela vai saber qual que era a ordem original? Exatamente isso que aconteceria se nós tivéssemos DNA de dinossauro. Você sabe quais são essas letras. Você só não sabe a sequência. Só que o que importa é a sequência. Daqui milhões e milhões de anos, se a humanidade tiver avançada absurda... tecnologia para isso. Agora, tem um pesquisador que quer fazer um caminho inverso. Que é um caminho mais parecido com os híbridos lá de Jurassic Park. Ele fala, bom... então, isso que eu ia falar, assim, o dinossauro tem características X, vamos tentar chegar nelas. Então. Exatamente, essa é uma forma. Não é um dinossauro de verdade, porque você teve que manipular ele, e você não tem como saber se ele tinha exatamente aquelas características. Mas dá pra fazer. Inclusive tem um pesquisador, que é o Jack Horner, que tem um projeto, que é o Tickenossaurus. É o galinhossauro. Onde ele tá estudando como desenvolver características primitivas com embrião de galinha. Caramba. Então, uma das coisas mais impressionantes que esse trabalho já mostrou é que as galinhas, quando são embriões, elas têm dentes. Dentro do ovo, a galinha começa a produzir dente. E ele estudou para saber qual era o mecanismo que impedia o dente de se desenvolver. E ele percebeu que era uma proteína específica. Essa proteína é quem manda a ordem para o corpo reabsorver o dente e distribuir para outras coisas. Porque a evolução, muitas vezes, é esse remendo. Ela não é perfeita, ela é toda remendada. Então a evolução tem disso. Não é mais fácil não produzir dente? É muito mais fácil, mas a evolução não funciona com o que é mais fácil. Ela funciona com os remendos. Então a galinha começa a produzir dente, depois ela tira todo o dente de volta e distribui para o resto. Até o ponto que ela nasce sem dente. E o Jack Horner conseguiu pegar elementos para
inabilitar essas proteínas. O que acontece? O desenvolvimento dos dentes continuou. E para surpresa de 0 pessoas que conhecem da área, quando o dente se desenvolveu, ele é um dente perfeitamente de dinossauro. Ele é um dente achatado lateralmente, Bizarro. com serrilha e curvado para trás. Igualzinho o dente de um dromeossaurio, de um velociraptor, por exemplo. Então, na teoria, talvez é possível replicar isso Dá pra em alta fazer. escala. Só que assim, ele não nasceu. Ele fez só embrião, mas assim, sem nascer. Ainda matando, né? Interrompendo antes de nascer. Por conta de De ética. bioética, exato. Pra que você quer fazer isso? No final das contas. Agora, para chegar num ponto, num país que tem uma... Isso nos Estados Unidos. Agora, num país que tem uma legislação ética mais fraca, cara, dá pra fazer. Você acha que é inútil fazer coisas, por exemplo, como essas? Essa daqui é puramente inútil, porque você não vai estar construindo um dinossauro. Você vai estar construindo um bicho que não existe na natureza, nunca existiu na natureza. Mas ele não vai ser... Ele vai conseguir viver, ele não vai sofrer, né, teoricamente. Você não sabe. Você vai precisar... Alguns vão sofrer, porque primeiro você vai ter que deixar. Será que essa proteína que eu estou inabilitando para a formação dos ossos não vai levar uma má formação em algum momento na vida dele? Aí eu vou fazer uma Você pergunta, não tem então, como aqui saber. que vai parecer absurda, mas... Vamos lá. Você não acha que talvez seja interessante colocar em prol o sofrimento desse animal a favor da ciência, por exemplo? Bom, o que você poderia ter em troca da ciência? Depende do que... Porque a gente Manipulação genética, A gente criação... coloca o sofrimento de vários animais em prol da ciência. Quantos ratos de laboratório não morrem para que a gente possa ter medicina, tá? Então existem ganhos nisso. A gente não pode ser hipócrita. Na ciência não maltrata animal. Ela causa dano, sim, a vários indivíduos de animais e é inevitável. Porque a outra forma que você tem para fazer ciência é causando danos para humanos. Deixa eu testar se isso aqui é seguro ou não. Então você vai testar em humanos? Então, nesse ponto de vista, você está usando uma espécie que é abundante hoje em dia, que são ratos e camundongos, que você consegue reproduzir facilmente em laboratório, e mesmo assim, para você ter qualquer pesquisa aprovada, tem que passar por um comitê de ética. Você não pode matar esses bichos de qualquer jeito. Você tem um protocolo para matar causando o menor sofrimento possível. E assim, se você se desvia da ética médica, ou da ética biológica, você sofre punições severas. Então, assim... Cara, com todo respeito, mas eu acho isso meio que uma hipocrisia, assim, sabe? Tudo bem. Porque a gente vê isso, cientistas às vezes deixando de fazer experimentos com ratos por conta de ética, né? Uhum. E a mesma pessoa que critica isso, coloca uma ratoeira em casa com um queijinho pra matar o rato, entendeu? Tipo assim, na prática do dia a dia o cara bota veneno pra matar o rato, mas na O prática bicho vai sofrer muito mais. vai né? sofrer muito mais, e aí na Porque- ciência não pode utilizar isso, o sofrimento do bicho, a favor da própria ciência pra avançar mais a humanidade nesse sentido. Então, por isso que se você tiver uma boa justificativa, onde você tenha casos reais de, isso vai trazer ganho, você vai conseguir fazer a pesquisa. Nesse caso de criar um novo bicho, não teria ganho? Não teria ganho. A gente não tem um protocolo para isso. O que você vai fazer com isso? Como que isso se reverte para a medicina humana, por exemplo? Mas não seria meio que o primeiro bicho criado pelo ser humano? Exato. Então, favorece muito o nosso ego, mas não favorece muito o nosso desenvolvimento como sociedade. Mas aí, por exemplo, eu entendo, mas não daria o start pra gente começar a colocar mais energia nisso e criar um organismo que tire, sei lá, ele usa como base a energia a poluição, entendeu? Uma parada assim meio que... Isso, existe pesquisa com isso, só que normalmente são micro-organismos. Porque micro-organismo se reproduz mais rápido. Inclusive, tem testes em laboratório para desenvolver bactéria que digere plástico. Caramba, Porque aí você solta ela na natureza, ela come o plástico do mundo. Imagina se acabar com o lixo plástico. Sim. Seria incrível, né? Seria incrível. E ainda a favor do bicho, né? Ele tá se alimentando. Exato. E se ao mesmo tempo você deixasse uma bactéria que só come plástico, então quando não tiver mais plástico, ela mesmo já não tem mais o que comer, não causa um desequilíbrio natural. O problema é que a evolução é muito rápida. Você coloca uma bactéria que come plástico e ela começa a contaminar tudo. Acaba o plástico no mundo. Come isso aqui. A gente tem várias coisas de plástico que a gente precisa.
Como é que você controla? Mas tem pesquisa para isso. Mas então, no caso, criar essa primeira espécie traria benefícios no futuro, talvez. Poderia trazer, mas você tem que traçar quais são esses benefícios. Você tem que já saber, ó, fazendo isso, a gente vai chegar nesse ponto. Mas estão fazendo isso? Estão traçando isso? Não, hoje não tem. Hoje não tem essa discussão na ciência. Não é uma discussão que eu diria séria na ciência. Mesmo o Jack Horner, que lidera esse projeto, assim, muita gente não leva a sério esse projeto dele e é mais por uma curiosidade, porque a gente tem curiosidade. Mas deu certo, né? Dá pra dar certo, só não nasceu. Mas, assim, tem um embrião de galinha com dente, embrião de galinha com rabo de osso, que as aves, elas têm um rabo de osso, igual a gente tem quando é embrião, só que o nosso rabo se fusiona e forma o nosso cóccix. Nas aves, ele se fusiona para formar um outro osso, que chama uróstilo. Então, se você inativa a proteína que leva essa fusão, ele tem um rabo de osso igual um Velociraptor, assim. Parecido, um rabinho, assim, balança de um lado pro outro. Sim. Então dá para fazer isso, é plenamente possível. Mas tem as discussões éticas de tipo, se esse bicho nascer, eu não sei o que vai acontecer. Ou assim, vai que ele escapa e vira um problema ambiental sério. Aí é um Porque problema. vai que ele é realmente muito eficiente e vira um animal invasor. A gente tem sérios problemas com animais invasores dizimando fauna nativa em vários locais. Então seria mais um problema. Mas se você tiver uma boa justificativa, dá pra fazer, sim. No caso dos mamutes lá que a gente conversou no último episódio, talvez é uma boa justificativa em certo ponto. Esse porque tem o lance de que talvez soltar eles lá na Sibéria, eles podem pisotear o permafrost de novo, trazendo oxigenação para esse permafrost e tal. Mas o principal para mim não é nem isso. Espécie bandeira também. Espécie bandeira. E assim, trazer o mamute de volta à vida é trazer uma espécie que foi extinta por nossa causa. Muito possivelmente os mamutes sofreram com as mudanças climáticas do fim da Era do Gelo, mas quem deu o cabo neles foram os humanos. Então, de uma certa forma, é a gente reparando o que a gente fez. Então, imagina se todas as espécies que a gente extinguiu, mas que tem em museu, você conseguisse clonar de volta e soltar na natureza de volta, é a maneira de você recuperar a biodiversidade. Sim, faz sentido. Então, assim, faz todo o sentido do mundo. No caso do mamute, eu sou extremamente a favor. E no caso, então, dos dinossauros, infelizmente, não é possível. Não, no caso deles não, porque o DNA tá muito longe.